jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast do Casal do Têxtil. Eu, Jason Catafés, e ao meu lado, Juliana Harps. Oi, tudo bem com vocês? Jason, nessa nossa 9ª temporada que começou com tudo, Maravilhosa. nós temos um tema hoje que não veio ainda. Não. Veio? Não veio. Não veio. E a gente tá bem curioso, porque a gente sabe pouco sobre Como a isso. gente já falou de tantos temas, como é que a gente não falou sobre Não, isso? eu não sei também. Eu não sei como, mas graças a Deus deu Pronto, certo. tá vendo? Gente, hoje eu quero apresentar 2 pessoas que estão representando uma fábrica aqui da região também. Eles logo vão contar tudo sobre ela. A fábrica é chinesa, mas a representada é aqui da região. Aqui. Quem quer suporte daqui tem aqui sim. Isso. Mas isso vem de longe, eles já vão explicar para nós. Isso aí. Então recebemos hoje Luiz Henrique Rudolf Korman, CEO da Wearish do Brasil, e também o Michael Tomasi, que é diretor comercial. E eles fabricam teares circulares. Desde quando e aonde, gente? Sejam bem-vindos. Vocês aqui, por favor, se apresentem, contem a história de vocês. Eu me chamo Luiz Henrique, como você falou, sou CEO da Wearish Brasil. Legal. A Wearish é uma fabricante de teares localizada em Quanzhou, na China. Uau, que legal. Sim. E nós somos representantes deles aqui para o Brasil e América Latina. Temos já clientes em El Salvador, cliente no Paraguai que vem crescendo bastante. Uhum. E as nossas máquinas são exportadas então da China aqui para o Brasil e para os mais diversos lugares do mundo. A Wearish é uma empresa global, ela tem clientes na Turquia, no Egito, na Indonésia, Paquistão, Índia. Índia é um próximo mercado em ascensão muito grande no têxtil. O Egito também, são os dois, assim, as duas vedetes que crescem hoje a números bem grandes no têxtil. Então, a Wearish está presente praticamente no mundo todo. Que E legal, vocês são que responsáveis legal. pelo braço aqui da América do Sul. América Latina. isso. América Latina. A gente, Michael, quando a gente chegou lá no evento em São Paulo, né? Eu acho que foi a primeira... Foi o primeiro, a gente Foi já o primeiro. chegou. O primeiro stand que a gente encontrou, né? Era o de vocês lá, né? Exatamente. Seja bem-vindo também. Muito bem, eu sou o Maico, né? Representando então o Maico Tomasi, diretor comercial da Wearish Brasil. 7 horas da manhã de sábado, né? Em janeiro, 31 de janeiro. Sim. Olhei para frente e disse, esse pessoal eu conheço. Esse pessoal eu conheço. O pessoal de Indaial aqui. Vem cá. Isso aí. Que legal. Foi muito legal. Fazendo o teatro funcionar no vento lá. No vento. Deus, No sim, vento. Luiz. Mas a gente fez o teatro funcionar mesmo com vento. Tá vendo? Que legal, Isso que é por causa da experiência legal. qualidade. Olha, a nossa equipe trabalhou bem, cara. Porque enquanto tinha um vento tranquilo, ok. A hora que de repente fechou o tempo e começou a trovar, daí não tinha o que fazer. A terra da garoa. Exato. Que garoa, né? Meu, que legal, gente. Então, assim, meu Deus, vocês têm uma experiência do mundo para trazer para cá, né? E aí, então, mas vocês já eram do têxtil antes da Wearish ou não? Como é que foi isso aí? Sim. Na verdade, a minha história com o têxtil é muito antiga. É muito antiga, legal. Muito. Muito Então, mesmo. jovem, menino. como é que vai ser um menino? Vai ser, eu vai ser tô antigo. calculando aqui, não Só dá. se começou com o vô, daí pode ser. Com bisavô. Ah, Na verdade, bom. o meu nome está aí, né? Sou de uma família imigrante de alemães. Meu bisavô trabalhava na fábrica Renault, que legal. Que a legal. indústria, né? A fábrica Renault. De Depois de Brusque. Depois meu avô trabalhou lá e meu pai e minha mãe também trabalharam lá. Nossa! E eu também trabalhei Que lá. legal. Vê que importância dessa Então, fábrica. sim, essa fábrica, quem é brusquense, a gente fala, né? Teve que ter trabalhado ou na Renault, ou na Bittner, ou na Schlesser, em alguma dessas têxteis grandes e centenárias, né? Infelizmente, a fábrica Renault fechou em 2013. Sim. Ela não conseguiu mais continuar as atividades. Hoje, quem adquiriu aquele patrimônio foi o Luciano Davan. E eu entrei exatamente no mesmo cargo que ele exercia também na área de vendas, que era o cargo de enviar amostras para os representantes. Certo. E ali eu me apaixonei na hora pelo texto, né? Já ouvia o pai e a mãe falar muito sobre. A minha mãe era telefonista, meu pai trabalhava na fiação, trabalhou até a fiação fechar, que a fiação foi vendida antes da fábrica ter encerrado as atividades. E minha mãe, como era telefonista, ela se aposentou muito jovem porque tinha insalubridade, né?
E então, no ano de 2003, eu entrei na fábrica Renault, tinha recém completado 18 anos, e também ingressei no curso de faculdade de comércio exterior, que o meu sonho era lidar com outras culturas. Eu adorava isso. Eu assistia os filmes na TV, aquela coisa de Manhattan, eu sonhava de morar em Nova York, de morar alguma coisa assim, então... E eu também já falava inglês. Minha mãe já de muito novinho me botou para fazer aula de inglês e depois de espanhol. Então, eu tinha essa curiosidade. E nós não tínhamos condições de arcar com uma viagem posterior, então a forma que eu pensei é trabalho, vou viajar a trabalho. E aí, em 2005, eu saí do setor de vendas para o setor de exportação da Renault. E naquela época, as indústrias elas eram muito diferentes do que é hoje. Existia uma certa formalidade para tudo, né? Dentro da hierarquia, do gerente. Somente o gerente poderia falar com a diretoria. Nós tínhamos que nos reportar com... Se o diretor viesse na nossa sala, eu não tinha que ficar ali, cabeça baixa, olhando para o meu serviço. E aí, muito engraçado, foi uma situação... um dos diretores era fevereiro de 2005, eu tinha 21 anos. Um dos diretores entra na sala de comércio exterior e ele vem na minha mesa. Quero falar contigo. Pensei, ganhei a conta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O gerente olhou só assim com o canto do olho. E aí ele me chamou, não, vamos aqui fora. Eu disse, meu Deus, além de ganhar a conta, tá fazendo terrorismo. E eu sou ansioso, né? E aí ele me chamou e disse assim, nós vamos participar da Tex World em Paris, a feira, nós vamos estar lá exibindo. E por você e o gerente ser as únicas pessoas que falam inglês, nós vamos te mandar para Paris para tá trabalhando na feira. Então, ali eu tive a minha primeira viagem internacional, né? Me apaixonei por Paris. Depois que eu voltei, acabei viajando para alguns países da América Latina, a trabalho, para os Estados Unidos também. A Renault exportava bastante lá para essas grandes marcas, né? E assim foi desenvolvendo a minha carreira no comércio exterior. Depois veio o primeiro governo Lula. Deu primeiro, o dólar ficou extremamente favorável para exportar, chegou a bater R$4 naquela época, que era um valor bem alto, né? E depois foi estabilizando, a exportação já não era tão interessante, a gente não se tornava mais tão competitivo em função da moeda. E aí eu fui realocado para setor de vendas. Aí fui trabalhar com os representantes, era supervisor e viajei o Brasil todo. Aí viajei o Brasil todo, não tinha hora, eu ficava 2 semanas fora, 1 semana lá, e assim fui me desenvolvendo, até surgiu uma oportunidade de trabalhar numa indústria em São Paulo. Aí eu recebi um convite para trabalhar, era um grupo judeu, uma empresa bem grande, existe até hoje, e aí era malharia. Então eu venho do setor de tecido plano, fiz vários cursos lá dentro da fábrica sobre tecido plano, e de repente eu me vi no universo de malharia, porém a ideia era abrir um setor de importação de tecido plano. E aí então... Aí tu ia jogar ao contrário, daí em vez de vender, tu ia comprar. Comprar e vender. Eu era responsável para montar toda a equipe comercial, toda a parte de compra junto com o dono. E aí em 2011 eu fui para a China pela primeira vez. E aí, quando eu vi aquele mundo de coisas... É por aqui mesmo. Aquilo me cresceu demais, assim, no meu coração, aquela coisa de... O mundo acontece aqui. Infelizmente, ou não, o mundo acontece na China, e cada vez mais. E eu fiquei lá em torno de 1 ano e meio, nessa empresa. Aprendi muito sobre malharia. No fim, fui para a gerência comercial da malharia toda, da parte de importação, tudo junto. Porém, eu não me adaptei de morar em São Paulo. Acabei não... É uma vida muito diferente. Precisei sair daqui para entender o quanto aqui é bom, né? Acho que quem tem a vida que nós temos aqui, temos Balneário Camboriú, temos Florianópolis, que é muito rápido, né? É muito lindo, né? E aí eu não me adaptei e voltei para Brusque, onde a gente então iniciou uma tecelagem. Aí comecei a empreender. Fui empreender,
Na época eu tinha meus 2 cunhados de sócio. De malha daí, né? De malha. Fui pro segmento de malha. Mas sempre fui uma pessoa inquieta. Fui buscando... Queria coisas novas. E tudo que nasceu veio de algo que alguém prestava um serviço mais ou menos. Ou tinha poucos fornecedores, ou alguém prestava um serviço mais ou menos, um atendimento mais ou menos. E como eu era da área de vendas, então assim, eu ficava indignado, né? E não existia opções. Tu era obrigado a se sujeitar ao atendimento daquelas pessoas, daquelas empresas, que eram poucas, né? Aí aquilo disse, não, vou para a China. Tudo que eu estou comprando aqui é fabricado lá, peças de máquina e tal, nem passava pela minha cabeça vender tear. Não tinha isso comigo. Queria industrializar alguma coisa. Eu queria industrializar alguma coisa. E aí, em 2016, eu fui para a China. Eu já conheci o Koshen é o dono da Welrich. E lá em 2016, na China, eu rodei a feira toda, visitei, fui stand por stand, Vocês já conhecendo. Nós tínhamos nos conhecido pelo Alibaba. Olha. Eu comprei dele do Alibaba. Ah! E aí foi muito interessante, porque daí em 2016 eu desenvolvi alguns fornecedores de peças, de máquinas. E posteriormente, em 2017, voltei para a China. Aí eu meio que mudei minha mentalidade, porque como muita gente tinha na época, que as coisas da China não são boas. Certo. Então, em 2016 não passava pela minha cabeça comprar uma máquina chinesa, mas em 2017 eu comecei a pensar, eu vou dar uma olhada nisso também, porque tinha muito fabricante de máquina. Tem uma infinidade de fabricantes de máquinas. Então, em 2017 eu fui para lá, eu iniciei uma representada naquele ano com uma outra fábrica de máquina. A máquina não era tão boa, trouxe a máquina para a minha fábrica, testei. E, posteriormente, em 2019, eu indo lá tentando fazer algumas melhoras na máquina, né? Junto com o chinês. O Koshen me fala assim, já fazia negócio com ele. Mas o que estás vendo tudo aqui? Eu disse, não, eu vim aqui na empresa tal, porque eu tô representando, mas tem muita coisa para melhorar. Aí ele, eu fabrico máquina. Eu disse, eu te conheço em 2016, nós estamos em 2019, e agora tu me fala que tu fabrica máquina? Eu disse, tá. Aí ele falou, aí a conversa desenvolveu, ele me levou na fábrica, me mostrou as máquinas, me chamou muita atenção da forma que ele fabricava, que já vou depois explicar para vocês também por quê, que me chamou atenção, porque eu visitei muitas fábricas lá na China de máquina, várias, e todas seguiam um padrão, todas tinham, tipo assim, só mudava de endereço, mas era basicamente a mesma coisa, assim. Eu não entendo nada de metal, de aço. Aprendi, né? Fui atrás de aprender sobre têmpera, a dureza do aço, o quanto isso é importante na máquina, os componentes que tem na máquina. Então, hoje, assim, cada ida da China eu ficava dentro da fábrica, eu vou lá na fábrica, eu fico não doido lá, faço eles abrir máquina, desmontar para mim, eu quero ver isso aqui, quero ver. Então, assim, cada componente que tem ali, a qualidade e a procedência de cada componente. Mas isso é um parênteses que depois eu vou voltar. E aí ele pegou para mim e falou assim, qual máquina tu queres comprar? Eu falei, não quero comprar máquina, eu não posso. Eu estava num momento apertado financeiramente e tal. Não, mas qual máquina tu quer comprar? Aí eu falei para ele, eu não vou comprar nenhuma máquina. Ele disse, calma, tu não está entendendo. Eu vou te mandar um tear, tu vai trabalhar com ele por 30 dias. Se tu não gostar, tu não paga. E ele me mandou o tear. Confiança no produto dele, né? E na pessoa, né? Também, lógico. Porque lá na outra fábrica não existia nada parcelado. Era 30% de sinal, 70% antes do embarque. Verdade. Até porque se eu não pagasse essa máquina, ou se alguém não pagar, é uma coisa que não vale nem a pena entrar com o corpo jurídico, porque vai ser mais caro do que o valor da máquina. Então, entraria como uma perda na hora, assim, né? E eu fiquei tão feliz com o voto de confiança que ele deu em mim, comprei a máquina, uma máquina que a gente tinha necessidade, e aí eu acabei pagando ela antes dela chegar. Eu acabei não usando isso.
Quando a máquina chegou, nós montamos ela e ela era completamente diferente das que nós estávamos acostumados, que eram máquinas italianas. Uma das diferenças dela, existe o guia-fio por onde o fio é alimentado e existem as agulhas. Normalmente as máquinas elas têm uma precisão, eles ficam aqui, ó, agulha e guia-fio, uma proximidade 4 décimos de milímetro. É Nossa. muito próximo. E essa regulagem ela tem que ser muito fina. Precisa. É onde um tecelão pode... Um tecelão não, um mecânico não fazendo a regulagem correta, ele destrói um agulheiro novo. Destrói. E aquela máquina tinha uma distância assim, ó. Do guia-fio até o fio chegar na máquina. Isso era bom ou era ruim? Não era nada naquele momento. Era Porém, diferente, né? para nós, Era naquele diferente. momento, Diferente, nós chocante, olhamos Michael. para a máquina, Tá errado isso. o diretor lá da fábrica olhou para mim, se eu já pagasse? Eu já paguei. Isso não vai rodar. Não vai vanizar o elastano. Vanizar o elastano é recobrir o elastano no meio da malha, né? Para que ele fique escondido. Aí, pois é. Mas vamos montar, vamos fazer rodar. Vamos montar. Montaram a máquina. O que eles fizeram? Tiraram da regulagem de fábrica, tiraram do padrão da fábrica e baixaram, tentando imitar as italianas. Nunca funcionou. Não funcionou. Aquilo pipocou pano, deu... Meu Deus Nossa do céu. senhora. Tinha que Se não funcionou, volta para o estado original. Voltou para o estado original. Ficou A máquina perfeito. rodou. Vanizou o elastano. Não tem perigo de quebrar a agulha. E vaniza melhor do que as outras. Então, Funciona até hoje, e né? funciona até hoje. Essa máquina rodou por um ano diferença, né? até eu tomar a decisão de sair para o mercado vender. E dali para frente a gente só cresceu, comprou mais máquinas, depois saiu para o mercado e veio a pandemia que deu uma atrasadinha na gente. A ideia já era em 2020 iniciar Nas com equipe de vendas e importações. tudo mais, mas com a pandemia acabou atrapalhando um pouquinho. A gente veio mesmo a vender máquinas ali a partir de 2020. Bem, vamos dizer que no fim da pandemia, quando já estava tudo mais liberado, com vacinação, aquela coisa toda, né? E aí eu fiquei esse período também sem ir na China, retornando na China em 2023 só. Aí eu vou todo ano. Inclusive, semana que vem eu tô indo para lá. Tá indo eu, tá indo o Legal. Michael pela primeira vez. O Michael também tinha um pezinho no têxtil antes da... Sim, da não. Wells. Deixar ele falar, depois eu volto pro meu assunto. Sim, não. Digamos assim Sim, que não. o meu primeiro emprego foi numa embalagem terceirizada, digamos assim. Tinha uma prima minha que ela fazia embalagem terceirizada para uma empresa lá de Guabiruba. Eu sou de Joinville, moro em Guabiruba há muitos anos, né? E tinha 12, 13 anos, queria ganhar um dinheirinho e eu trabalhava lá. Esse era meu contato com o têxtil. Na sequência, fui trabalhar na área metalmecânica, fui fazer Senai, estudar a parte metalmecânica, que foi importante e hoje passa a ser importante Muito também. útil, Né? E na sequência eu fui para a área de tecnologia. E aí eu me apaixonei por tecnologia, fui trabalhar com treinamento em tecnologia, depois desenvolvimento de sistemas. Olha. Fui professor da Unifeb durante 11, 12 anos. Aliás, sou ainda como orientador de TCC. Aulas eu parei no ano passado porque não consigo mais conciliar devido à necessidade de viagem e tudo mais. Mas durante 12 anos, na área de sistemas de informação, dei aula na Unifeb. Em 2006... iniciei um trabalho em uma empresa onde eu entrei como um funcionário, depois me tornei sócio dessa empresa. Essa empresa ela desenvolvia sistemas e também prestava consultoria. E aí eu acabei conhecendo o Luiz, que era um cliente da empresa lá em 2013, 2014, por aí. E assim a gente sempre se deu bem e tudo mais. E mais recente, fazer um trabalho de consultoria lá. Surgiu a ideia da Welrich, a gente montou um projeto. E como montar esse projeto, depois acabou que eu saí da empresa então e passei a trabalhar dentro da Welrich também, né? E aí a gente assumiu a responsabilidade de tocar a parte comercial e quando nós decidimos que a gente conseguiu então a representação para a América Latina inteira, aí a coisa ganhou uma proporção diferente e aí precisava de um trabalho diferenciado, né? Então a gente disse, ok, vamos entrar nesse projeto junto também e vamos trabalhar. E aí as coisas começaram. Então um conheceu, como é que é? Um conheceu o outro e já estava conhecendo, já tinha conhecido a fábrica e aquele tear diferentão, e daí começaram as negociações e pensaram, vamos montar essa sociedade para... No tempo que eu trabalhei desenvolvendo sistemas,
os sistemas eles eram voltados para a indústria têxtil e para a indústria metalmecânica. E eu implantava isso em chão de fábrica, eu implantava ficha técnica de têxtil. Sim. Ficha técnica de têxtil, eu chegava lá e dizia, pessoal, eu quero implantar a ficha técnica. Eu disse, calma, como é que faz um sistema? Eu disse, não interessa, calma. Busca uma peça lá do teu mostruário. A pessoa buscava, busca um papel e uma caneta. Me explica como que tu faz ela no papel. Aí a pessoa fazia no papel e tal. Aí eu começava a entender processos têxteis. Certo. Então, desde quando era numa malharia, para entender a ficha técnica, né, da malharia, tecelagem de toalha, confecção como um todo, os processos. E aí eu montava uma personalização do sistema para atender todos esses processos. Então, eu não tinha o conhecimento técnico do têxtil, mas eu tinha conhecimento de processo têxtil na minha cabeça o tempo inteiro. E aí, vamos implantar custo. Sabia quanto custava cada coisa, a importância de você ter um equipamento de qualidade, de você ter um processo bem aferido, tudo mais. E isso tudo foi uma base para hoje poder trabalhar na Welrich e às vezes as pessoas falarem, eu queria comprar um tear. Calma, vamos ver se tu precisas comprar um tear. Né? Que tem essa situação sim, também. Sim. A pessoa consome Claro. 500 quilos de malha no mês e ela acha que ela precisa comprar um tear. Certo. Porque ela não conhece o processo. A gente senta, começa a conversar e tal. Olha, acho que nesse tamanho você devia fazer assim, devia comprar malha pronta, ou deveria terceirizar determinada quantidade, ou, opa, você está pronto para comprar um tear, vamos sentar e conversar sobre sim. isso. Que bom Então, isso, né? A Welrich, ela funciona não como uma vendedora de teares, a gente senta, conversa, quase que uma consultoria, até por estar isso no sangue, né? Sim, é uma consultoria de vamos entender esse processo e ver no que a Senão gente tu vai pode vender um ajudar. problema pro cara. Exato. Ele não tem, às vezes, ele nem sabe que tem. Cara, vocês não têm noção, tem gente que entra em contatos. Eu quero montar o tear e aí a malha já sai na cor que eu quero, né? Eu disse, calma, existe um processo de tingimento. Depende da cor que colocar o fio. Exato. E o tingimento depois que você vai ter que fazer, né? Então. É importante esse conhecimento do processo inteiro. Isso foi uma bagagem de 18 anos trabalhando nessas indústrias. E aí culminou numa parceria aí que funciona muito bem. Que legal. Que está só começando. Que está só começando. Que legal. E vocês têm uma sede e fica onde? Em Brusque. Em Brusque. Isso. Brusque. Bem Isso. brusquense. Brusque, o SX, né? O SX em Brusque. Gosto muito Exato. Brusque. Também gosto. Que legal. Tá, então a gente viu vocês lá montando o teatro lá no No vento, no MBA Fashion Day lá. Isso. E, cara, depois que a gente falou contigo lá, eu pensei, meu Deus, realmente, cara, olha onde é que o que o ser humano tem que aprender a se adaptar a qualquer coisa, né? Assim, porque não, vamos pra feira, vamos pro evento, vamos montar, a gente tem que, tu falasse ainda, a gente tem que mostrar, Isso. né? A nossa ideia de ter ido para o MBA foi justamente assim. Olha, vai ter 10 mil pessoas lá. Aham. Essas 10 mil pessoas trabalham no setor têxtil. Sim, Grande parte conhece o processo de fabricação de malha, mas grande parte nunca viu. nunca viu. Né? Então, mais do que estar lá por qualquer outro motivo, nós vamos estar lá para que as pessoas conheçam o processo de fabricação têxtil. E aí veio bastante gente lá conversar com a gente, que assim, olha, eu trabalho com bordado lá no Nordeste, eu nunca vi uma máquina dessa. Tu me explica? Nossa, que legal, né? Não, vem cá, vou te explicar. A gente explicou tanto quanto como se fosse uma pessoa. Então, eu estou procurando um tear desse. Foi dada a mesma atenção, porque o nosso objetivo era mostrar o processo de fabricação de tecidos. Legal. E aí a gente acabou também que essas pessoas hoje nos seguem no Instagram, essas pessoas falam da gente o tempo inteiro, essas pessoas lembram porque estávamos montando um tear no vento, né? Sim. E fizemos funcionar. Mas, enfim, faz parte da nossa forma de agir. Tinha lá dentro também ou só lá fora? Não, a gente colocou lá fora. Queria lembrar, não sei em qual ponto a gente tem que falar sobre isso, mas eu lembro que naquele momento que tu apresentou a máquina e a gente falou sobre a qualidade dela, né? Que, como você disse, aquela mania de achar que tudo que vem da China É coisa ruim. como a gente tinha aquela visão do Paraguai antigamente. Né? Esse carrinho ali, no mesmo dia do aniversário, no mesmo dia do Natal, os carrinhos já desmanchavam, né? Mas não é bem assim, né? Então, assim, se tu queres comprar uma coisa boa, tem a coisa boa. Se tu queres comprar coisa ruim, também tem a coisa ruim, né? Mas diferente de tudo isso, tem a concepção dessa marca que as máquinas dessa marca têm uma concepção diferente, né? Tem. Desde a criação delas,
O que é... Então, como eu tinha... que foi aquela hora que eu falei do gancho, eu visitei, então, muitas fábricas de máquinas lá na China. E todas elas repetiam um padrão de produção. Certo. Quando não repetiam um padrão de produção, elas eram fabricantes de tecidos. Lá do boom da China, quando a China exportava muito tecido, porque hoje esse mercado já mudou de mão, né? Já foi para Bangladesh, Vietnã, esses países mais pobres. Porque a industrialização dos países passa pelo têxtil, então a China hoje já se tornou um pouco cara. Ela também está tendo que se reinventar em termos de tecido, de malha e tudo mais, do têxtil dela, para se manter no mercado. Só que, em contrapartida, ela vem crescendo em outras áreas, carros, tecnologia. Hoje, a China já é criadora de coisas diferentes. Então, a Welch, ela nasceu, diferente das outras fábricas. Várias das fábricas que eu visitei, elas eram fabricantes de tecido para exportação, fabricavam tecido. Elas começaram a fabricar o próprio tear e para fazer o próprio tecido e vender o tecido e viram um nicho de mercado dentro da própria China de vender o tear. Então, aquele cara que comprava um tear alemão, mesmo chinês, passou a comprar um tear chinês. Com uma filosofia completamente diferente da filosofia do mercado brasileiro. Nós queremos uma máquina que dure 10, 15, 20 anos, que ela produza aquela máquina que tem 15 anos, com as manutenções adequadas. Daqui a 15 anos ela produz a mesma quantidade, a mesma qualidade, igual uma máquina nova. Porque, em termos de tecnologia, o tear ele evoluiu muito pouco. A cabeça têxtil do tear, ela é, não sei nem dizer há quantos anos a mesma coisa. Não tem o que inventar mais. Então, o que se agregou muito nas máquinas foi se colocar placas eletrônicas, coisas que queimam, dão problema. Uma trovoada queima uma placa dessa. Essas placas, essa empresa italiana, ela é homologada da empresa da Itália, demora uma eternidade para chegar, porque não tem na pronta entrega. Produção parada. A produção para e também custa uma fortuna. Então, o chinês também simplificou tudo isso. A parte elétrica das máquinas são muito simples. Mas ela começou dessa forma. Então, começou a haver uma sobra de venda de máquina dentro da China, porque esse mercado foi mudando, né? Foi mudando de mão. Então, agora eles passaram a exportar. Só que a máquina que o chinês desenvolveu, a grande maioria delas é uma máquina fora da realidade do nosso país e fora de outros países que já são consolidados no têxtil ou que já passaram pela fase do têxtil. Eram máquinas fabricadas sem importância da dureza do aço, sem importância da procedência do aço. Os componentes, acessórios que são de terceiros, eram acessórios chineses. Por quê? Porque o chinês tinha um monte de máquina, um monte de funcionário, porque era barato, rodava numa velocidade menor. A hora que quebrava, botava outra nova. Exatamente. A hora que ela chegasse pela boa, arranca fora, derrete aquele ferro todo e bota uma máquina nova. Então, essa era a filosofia deles. E a Welch nasceu num sistema completamente diferente. Então, o Cochin, a formação dele é engenharia mecânica. Ele vendia peças para teares. Então, como eu falei que começa numa dor, né? Tudo começa numa dor. A minha dor era, eu não conseguia ter um bom atendimento e tudo era moroso para eu comprar essas mesmas peças aqui no Brasil. Aqui, para mim, era muito mais tranquilo comprar aqui. Mas o atendimento era ruim. Aí eu disse, não, vou importar. E aí comecei a importar as peças para meu consumo, para minha fábrica. E aí o Cochin veio com a história de que ele fazia isso. Ele veio com a história, então, que ele vendia a máquina, adquiria aquela máquina, como eu contei para vocês. E a máquina, ela nasceu para o mercado turco, principalmente. O mercado turco é o mercado mais semelhante ao mercado brasileiro, em relação ao têxtil. Em termos de maquinário, em termos de sistema de produção. Velocidade também, então, né? Velocidade de RPM. Velocidade, né? Durabilidade das máquinas. Então, ela nasceu com um conceito europeu. Ela nasceu 100% com o conceito europeu. Até se você pegar qualquer marca de máquina chinesa, colocar a nossa Welch, colocar a outra, você fala, não, essa é chinesa. Mas a Welch, você fica assim, será que é? Entendi. E nisso tudo, né, nessas inspeções que eu fazia, o nosso aço ele é procedência japonesa ou alemã, 100%. Todo o nosso equipamento é extremamente moderno, de ponta, como eu comentei antes, são CNC e tornos e todas as máquinas ali são máquinas ou japonesas ou turcas, com uma precisão enorme.
Tem a questão da têmpera também, as têmperas localizadas, que tem determinadas partes do tear que ela precisa ser um pouco mais dura. A têmpera é um tratamento térmico, onde o aço fica mais duro, mas também não pode ser muito duro. Existe uma precisão ali que, se for mole, vai dar problema, se não ficar na dureza... Se for duro, quebra. E se for duro, Isso. quebra. Exatamente. Por exemplo, os excêntricos, a dureza tem que variar entre 60 e 62 Rockwell. E é a mesma dureza de uma máquina alemã. É a mesma. Igual, a gente pegou e foi testar isso. Então, ali eu comecei a ver que a máquina ela tinha algo diferente. E a preocupação dele é em ser a melhor fábrica de máquinas. Não a maior, mas a melhor fábrica de máquinas da China, com qualidade. Ele está sempre aprimorando, sempre está inovando, ele está sempre melhorando a máquina. Por quê? Para que entregue produção, qualidade e sustentabilidade, que é a máquina ter uma durabilidade de 10 anos mais, né? Então, Então dá para apresentar essa máquina sem medo de falar que ela é da China, que ela é uma máquina top, feita lá na China. Sem medo. Sem medo, eu te diria que é única. Ela é única. Inclusive, um dos rolamentos que vai dentro dela, que é uma coisa muito importante, muitas máquinas chinesas elas vêm com uma espécie de um patins, onde as engrenagens se apoiam sobre ele, e em menos de 5 anos aquilo desgasta e a mesa perde ela tem que ser 100% no prumo, né? Ela não pode ter nenhum tipo de... o nível tem que estar certo. Então ela faz isso aqui, mas pouquíssimos graus, imperceptível, inclusive a olho nu. Só que isso reflete lá na malha uma espécie de um barramento, até o mecânico do tear entender que é aquilo ali, porque é esse patins, é o sistema chinês de fabricação. Os nossos são todos com esfera, com rolamentos que duram. Os rolamentos são de uma empresa chamada Frank, que pertence ao grupo Grossbecker. Hoje a Welrich é o maior cliente do mundo dessa fábrica de têxtil, né? No segmento têxtil, porque ela também fornece os mesmos rolamentos de esfera para as máquinas de ressonância magnética e mais uma infinidade de segmentos, né? Então, assim, a máquina é muito bem montada, muito bem fabricada, com ajustes assim, de muita precisão. Por isso, realmente eu consigo afirmar que a máquina é muito boa. Por conhecer ela lá, por ter ela produzindo já desde 2019 e pelas melhorias que ela vem agregando ao longo do tempo. Então, essa é a história da Welrich, e é nisso que ela se diferencia em relação aos concorrentes, que eram fabricantes de máquina para a China. Eles pegaram o produto do jeito que eles tinham na China, eles mandaram. Se a gente rebobinar o tempo, algumas empresas aí tentaram trazer algumas máquinas chinesas, e isso foi um problema muito grave, porque trouxeram a máquina no formato que ela é vendida lá. Empresas grandes daqui que importaram essas máquinas e colocaram ela no mercado, e todas apresentaram problema. Todas. E aí já se gerou um negócio, China não é bom. Uma vacina, né? O pessoal se vacinou. Se vacinou. Então a gente ficou com um gap aí, até vir essa onda, porque essa onda de máquina chinesa, hoje tem bastante concorrente chinês aqui no mercado, ela te diria que é de uns 2 anos para cá. É de uns 2 anos para cá que começou a vir com força, né? Com força as máquinas chinesas. E praticamente por 50% do valor de uma máquina europeia, né? Então também conta muito, né? Chama atenção, né? Mas então, Michael, esse negócio da máquina ser super boa é muito fácil de vender, né? Setor comercial aí nada de engraçado, né? A gente tem uma estrutura e a gente respeita todo mundo, tem mercado para todo mundo, né? A gente encontra concorrente para cá, concorrente para lá, e somos amigo de todo mundo. Tem mercado para todos, né? A gente conta a nossa história e mostra as vantagens da nossa. E sim, elas são máquinas diferentes, né? Aquilo que o Luiz falou, você coloca várias máquinas chinesas uma do lado do outro, elas têm um padrão. Você coloca uma Welrich, as pessoas olham e dizem assim, ela é igual máquina de marca tal europeia, né? Até ontem a gente estava visitando um cliente, e o mecânico, sempre da nossa equipe que faz a montagem, mas tinha um mecânico lá que é do próprio cliente olhando, e ele ficou impressionado com a qualidade, né? Eu vi isso aqui diferente, isso aqui é igual a máquina tal lá, nossa, me surpreendeu, enfim, por ser uma máquina chinesa, que muitas vezes, sendo a primeira que um cliente adquire, por exemplo, ele diz, vamos ver como é que é. Mas quando liga ela, a conversa já é outra. Já pede uma segunda e uma terceira. Isso acontece com frequência. Os clientes têm recomprado nossa máquina. Todo cliente nosso que comprou uma máquina
para experimentar, recomprou depois, né? Comprou mais máquinas. Esse é o maior atestado de competência. E assim, certeza. a gente visita os clientes o tempo inteiro, faz um trabalho de pós-venda. A gente ouve dos clientes lá, ouve do tecelão, ouve do mecânico, porque é ali que você vai ver a verdade. Não é lá conversando só com o dono da empresa que diz, para mandar esse cara embora rapidinho, vou dizer que está tudo certo. Sim. Né? Não, eu quero ir lá no chão de fábrica e conversar com o pessoal que está usando. E a gente ouve sempre coisas muito positivas. Né? E tudo isso nos reforça a máxima que a gente usa dizendo assim, a nossa máquina ela é diferente. Tanto a máquina que faz o tecido A, o tecido B, o tecido C, né? Ela tem uma diferenciação muito interessante, tanto na produtividade, tanto na dureza do próprio aço, da robustez da máquina, né? Da velocidade que ela consegue trabalhar e da qualidade, que é o principal, do artigo que você vai tirar, que daí não tem aquela preocupação toda. Claro que depende do conhecimento do tecelão, do operador, aquilo tudo, né? Da qualidade do fio que você vai usar. Mas o que depende de variação Mas o que é de da máquina, exato. a gente não tem medo de vender. Gente, eu acho tão... A gente conheceu... Eu acho que de tear, a gente já viu na Texnel os teares funcionando recentemente, vários, né? E na última vez que foi mais marcante foi na Renovil, né? Mas daí são São coisas diferentes, né? São tecido De toda plano e forma, malha, aquela né? mágica de transformar o Mas fio isso é meio... num material, num pano. É meio poético, tá? Vou falar assim, eu acho tão lindo aquilo, porque parece uma coisa que, meu Deus, Mas isso faz aquilo vai dar parte certo. da história humana. É isso. A vestimenta, isso é uma coisa muito importante, né? E desde que o tear era manual, né? Com os preguinhos assim, onde trançava-se as lãs, os gente. materiais. Sim. Então, cara, isso deve ter muito desse negócio, assim, de tocar no nosso coração, porque isso é uma coisa muito ancestral, né? Assim. Vocês sabem o que é uma meia malha? A meia malha, que ela tem assim um no lado sentido, mas no sentido do pontinho dela ali, se vocês sabem no que ela se assemelha ou o que ela é. Conta pra nós. A mãe de vocês provavelmente faz tricô. Ou já fez, ou já faz fez. tricô. O tricô é exatamente o que é. O ponto É a do meia tricô, do jeito que faz o tricô lá com as agulhas, com aquelas duas agulhas grandonas, com lã e coisa. Isso. Minha mãe faz tricô bastante. Isso. Isso é replicado na escala do fio fino, como o fio 31 de algodão, mas é exatamente a mesma coisa. É o mesmo laço, né? É a mesma laçada, aquela laçadinha assim que a gente vê com o fio passando. É exatamente igual ao tricô. Se você pegar o tricô ali e pegar uma meia malha, aqui vai ser no formato grande, né? Porque Sim. o fio é grande e as mãos não fazem com tanta Agora eu vou delicadeza. sacanear. No tricô, eu lembro que a minha avó fazia vários pontos diferentes. A tua avó era jacaré eletrônica, então. Mais ou menos é isso. A tua avó já era um passo à frente. Diferenciada. 2, 3 pontos. Aconteceu uma coisa, 2, 3 pontos. Isso. Aí repetiu o raporte, isso é jacaré. Isso é jacaré eletrônico. Legal. Isso. Mas eu gosto de falar sempre do ponto de tricô, até muita gente fala a malha, né? Tricô, máquina de tricô. Mas A o tradução tricô livre, mesmo é o ponto da meia malha. Normal da meia malha. Uhum. Isso. Vamos lá. Máquinas. Você falou em meia malha, agora eu lembro que quando eu comecei no têxtil, a gente fazia muitas polos com aquela dupla frontura do Suidini. Era um Suidini. Era Sim. muito chique isso dali, muito bonito. E tens máquina para fazer isso também? Tem sim, são as máquinas Interlocks. São uma das carro-chefe nosso de venda. Uma máquina que vende bastante. É um produto mais refinado, né? Isso aí, né? Com certeza, com certeza, com certeza. E hoje já se vê a gola polo. Eu mesmo tenho umas que eu comprei lá na China, de uma marca japonesa, que me chamou muita atenção. Era uma gola polo feita numa interlock e com finura muito fina. Eu não consigo precisar qual era, mas ou uma finura 40, entre 38 e 40, com certeza ela é. Isso deixa um aspecto sofisticado e aquele pontinho do polo ali, ele fica bem miúdo, que fica muito lindo. Fica lindo, muito fica confortável. E confortável. As pessoas têm buscado mais equipamentos para fazer produtos mais finos, Sim. mais refinados. É uma Isso. tendência mundial, isso aí. Com a linha de fitness cada vez mais crescente, esse negócio do wellness, né? Wellness, De eu estar com roupa de academia o tempo todo.
Inclusive o Suplex, que faz as calças da mulherada, leg e tal, era fabricada em máquinas de monofrontura, hoje ela é fabricada na mesma máquina que faz o suede. Inclusive, Porque agora eles ela fazem faz até os a dois parte de trás preta por conta ou da por causa do transparência. blackout. Sim, é o tal do blackout, por conta da transparência. Zero Exatamente transparência, isso. né? Isso aí é bem curioso, né? Porque um Ele lado migrou daí de se uma deixa máquina pra outra. branco, se sublima, se faz bem lindo. Uhum. E do outro lado fica porque são dois preto ou tecidos. nude ou a cor que for querer São dois usar. tecidos grudados ali. No momento do tecimento, as agulhas do disco se trançam e grudam, né? Mas ao mesmo tempo são dois tecidos. Então um tá tecendo de um lado e o outro tá tecendo do outro. Ou seja, tem um consumo duplo. Não exatamente. Consumo duplo quando fala em um maior consumo, não. Não? Não, porque é por quilo, né? É por quilo. Consegue Pode fazer- até usar dois fios diferentes, isso aí sim, beleza. Mas o consumo é igual. É por quilo. Vai produzir 20 quilos, 40 quilos. A outra vai produzir 20 quilos com um fio também. Então Mas o rendimento vai mudar, né? muda porque ele acaba ficando né? uma malha mais grossa, Exato, né? Isso sim. exato. Aí na Isso, confecção é que vai sentir isso, né? Sim, aham, nesse sentido sim. Entendi. Legal. Não, mas é bem diferente quando a gente toca num material, um suidine Nossa. de uma meia malha, né? E tem uns que tem um bem fino, como tu falou, né? Bem fino, bem fino. Eu vejo isso como uma tendência Outra mundial, coisa que é bem aí. curioso, que eu sei no ramo da sublimação a gente vê bastante, é a necessidade das marcas que trabalham com o fitness e com os biquínis, que exige uma elasticidade, uma resistência e não ficar aberto, não ficar aparecendo Isso. a abertura do canelado ali. Isso. Então se procura um material que tem mais linhas. Como que funciona isso daí? Explica para nós. Então, são máquinas que têm mais agulhas, automaticamente são máquinas mais finas. Então, eu afino, quanto mais agulha e quanto mais fina é a máquina, essa canaleta fica mais fina, ela fica mais juntinha. Tu vai pegar aqui, olhar numa meia malha, numa máquina finura 28 e numa máquina finura 36, vai botar uma do lado da outra que tu vê certinho as canaletas. Na outra tu Como não vê. você aumentar a resolução? Aumentar a Os pixels, resolução isso. e tu aumenta a densidade, né? Na verdade, tu estás aumentando a densidade do Entendi. tecido. A densidade por metro quadrado é maior. E não necessariamente é mais grosso daí. Sim. Porque tu pode trabalhar com fio mais fino. Sim. Então, com fio mais fino, sem Mais- transparência e mais compactado. consequente tem melhor acabamento, né? Sim. Bem isso. Sim. Legal. É bem Existem bacana. possibilidades. Existe, né? Legal, o texto é muito curioso, né? Mas isso que o Luiz comenta, né, de a gente enxergar assim que cada vez é uma tendência que as máquinas fiquem com agulhas cada vez mais finas, né? E isso é uma tendência mundial. O Luiz, que está sempre na China, comenta que sempre quando vem de lá viu um tecido completamente diferente do que a gente tem aqui. O mercado aqui ainda não está pronto para esse tecido, mas ali na frente vai ficar. Porém, sempre tecidos mais finos, né? Ao ponto de, sei lá, chegar a uma finura, talvez lá na frente é uma finura 50, uma finura 60, né? E tu trouxe uma amostra uma vez de um tecido lá que tu encontrou Finura numa 50. feira, né? Que era uma finura 50, parecia uma seda. Né? Então, de tão perfeito que, digamos, ficou o tecido, né? E essa questão da compactação do tecido, porque ele fica fino, leve, não fica transparente e fica compacto. Também não E vou dizer fica que é uma bom espécie de rendimento lona, também. porque lona é um nome grosseiro, né? Mas ela fica muito fechada. E sim, tem rendimento. Porque ela só aumentou a densidade, mas a gramatura dela, muitas vezes são leves. Similar, né? Quero tocar no vespeiro agora. Existem segmentos e orientações que a gente vê que briga muito para alta produtividade, né? Vamos lá. Se criou-se muita perfumaria. Todo mundo quer fazer o nobre do nobre, do nobre, do nobre, agregar valor, fazer uma camisetinha mais bonita, um polozinho e tal. Mas um país continental como o Brasil, o pessoal não tinha que estar olhando de repente em produzir mais um produto básico, e ter mais giro, e ter mais quantidade, ser mais competitivo mundialmente com outros países que também estão lutando com isso? Ou tu achas que
a balança tem que ter meio esse jogo de fazer também esse produto mais luxo, de ticket maior. Como que vocês veem isso na venda dos teares? Isso também pode ser um termômetro de mercado, né? Porque quem vende o tear já sabe o que o cara quer produzir, né? Já, essa é uma boa reflexão. Pois Inclusive, eu não tinha pensado sobre isso. Mas agora, analisando isso rapidamente aqui dentro da minha cabeça, é muito importante que o país tenha isso. Tenha essa perfumaria, tenha essa... Porque, assim, você vai analisar o Brasil, é um país rico de pessoas pobres. Né? A grande classe... Eu falo rico porque a gente gera um PIB enorme para o nosso país, temos riquezas naturais infinitas, abundantes, que muitos outros países não têm, mas a gente entrega uma condição de vida para a população brasileira que não condiz com a grandiosidade do Brasil. Perfeito. Então, o que acontece? Eu vejo que a grande massa, tudo bem, ela não tem condições hoje de estar adquirindo um produto desse, porém nós não somos competitivos a nível mundial, a nossa cadeia têxtil ela não é competitiva. Se a gente falar em exportação, não somos ninguém. Infelizmente, lamentavelmente, nós não somos ninguém. Poucas empresas aqui exportam, quem exporta é mais a linha fitness, é lingerie, mas tu não tem, pegando exemplo de uma Polo Ralph Lauren, que tu pode ir aqui em São Paulo, tu pode ir em Nova York, tu pode ir lá em Xangai, vai ter uma loja da Polo Ralph Lauren. Ou qualquer outro país da Europa. Só citando como exemplo, que lá é uma marca normal, não tem luxo nenhum, mas quando ela vem para o Brasil e incide todos os impostos que incidem sobre ela, todo o custo Brasil, ela vira uma marca de luxo. Porque o preço bota ela no patamar de luxo, onde uma pequena parcela da população consegue ter acesso. Então, eu vejo que é importante nós, brasileiros, trabalharmos com alta moda ou alta costura ou com esse negócio diferenciado, porque aí nos coloca num patamar que ninguém consegue copiar, que é a nossa criatividade. Entendi. A criatividade da nossa estilista. Né? Se eu pegar a Osklen, era um porque médico se for que brigar nasceu... pelo básico com o resto do mundo, a gente vai perder. Vai perder. Sim. Vai perder. Sem Invariavelmente vai perder. Sem dúvida. Não tem condição. Mais do que isso, né? Acho que tem coisas importantes que a gente precisa entender. Primeiro que o brasileiro ele é criativo e a gente tem que dar muito valor a isso. Certo. Totalmente. Né? Além de criativo, uma coisa que é extremamente importante, nós somos o país com o maior percentual de empreendedores do mundo. Certo. Eu não lembro agora qual é o percentual da população economicamente ativa, mas acho que é em torno de 28%, 30%. O segundo país chega a 8%. Então, além de nós sermos o primeiro, nós estamos anos-luz na frente de todo mundo. O segundo é a China. Aí você pode até dizer, mas tem mais pessoas em número. Não estou falando disso, estou falando em percentual de proporção. Né? Dentro do Brasil, Santa Catarina é o país é o estado com o maior percentual de empreendedores. E dentro de Santa Catarina, o Vale do Itajaí. Sim. Então a gente pode dizer que nós somos a região ou a população, né, mais empreendedora do mundo. Certo. Se a gente for analisar proporções. Né? Proporções. E a gente cria muita coisa diferente. Então, por que nós não vamos criar um tecido que seja diferente, um tecido, levar isso também para o têxtil, para chegar com um produto de qualidade lá no consumidor, a um preço que fique mais justo, né, do que o exemplo que tu usasse, que quando vai importar e todo o custo que tem sobre isso. Que de repente nem é um produto de qualidade, ele só é caro. Exato, ele só se torna caro porque nós temos o custo Brasil, né? Isso é Ou fabricar o mesmo produto aqui. Ou fabricar o mesmo muitas vezes não é viável, né? Então, a gente percebe que existe sim esse caminho devido a essa criatividade, devido a esse empreendedorismo que acontece, mas também quando a gente olha para o histórico, né? Você começa a entrar no mercado têxtil e olhar assim, 5 anos atrás, qual era o diâmetro, a finura que as malharias procuravam para suas máquinas? Era uma. 10 anos atrás, qual era? 15 anos atrás, qual era? Cada vez você vai vendo que vai sempre trazendo para um produto mais premium. Certo. Né? Então, hoje, o que as empresas procuram hoje de diâmetro e finura já não é mais o mesmo que elas buscavam 3 anos atrás.
Ano que vem, será que vai ser o mesmo que esse ano? Né? Quando a gente fala que cada vez mais as máquinas estão caminhando para um tecido mais fino, a indústria têxtil mundialmente está caminhando para um tecido mais fino, então sim, aquilo que a gente vende hoje, ok, vai perdurar por bastante tempo, mas talvez ano que vem comece a ter uma tendência diferente, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos. Sempre caminhando, dentro do Brasil agora falando, ou dentro da América Latina como um todo, para um mercado mais premium. E isso também é o que faz a gente ficar um pouquinho diferente dos países asiáticos, talvez. Sim. Né? Em janeiro do ano passado, visitei a Columbia Tex para fazer uma análise do mercado na Colômbia, tudo mais, enfim, para a gente entender como nós assumimos a América Latina inteira. Na Colômbia também teve esse movimento. Então, a Colômbia, inicialmente, ela foi invadida por tecidos prontos asiáticos. Mas o que sobrou do mercado têxtil colombiano é um mercado têxtil que está fazendo aquilo que é diferente do que compensa você comprar pronto. Entendi. E é isso que vai acontecer com os países que saem da industrialização do têxtil como um todo. A gente vê bastante gente indo para o Paraguai, montando a empresa lá e tal. É natural que aconteça isso, né? Essa migração, enfim. Porém, em um momento vai ser talvez um produto um pouco mais bruto, vamos chamar assim, né? E cada vez mais depois buscando um produto de qualidade, porque o consumo da humanidade como um todo é buscar sempre algo melhor. Sim. Né? Então, quando você tem uma população que passa a conhecer um produto melhor, ela vai... O paladar não retrocede. Isso, não retrocede. E depois que você entende que se você comprar uma camisa de R$30, você vai usar ela durante 5 vezes, você vai ter que comprar outra camisa de R$30, a próxima vez talvez você vai comprar uma de 60 que permita você usar 20 vezes. Isso aí é a metade do preço. Então, esse conhecimento as pessoas estão começando a entender. E cada vez mais nós caminharemos nessa linha. Então, não é só buscar um produto mais elaborado por questão de marca. Também é buscar um produto mais elaborado porque o paladar não retrocede. Certo. Né? E porque é justo que tu tenhas acesso a algo melhor a partir do momento que isso se proporciona. Mas lembrando, como tu comentaste lá atrás, somos um país extremamente rico e de pessoas que talvez não tenham acesso a essa riqueza toda. Né? Deveria ser um pouco diferente. Mas aí a gente entra numa situação econômica, cultural, política que nós não estamos aqui para discutir. Aí vamos virar a pausa. A gente vai puxar lá 1500 quando começou o Brasil, já era mais ou menos assim. Então, Mais ou menos que foi criado para dar errado. Já era polêmico. Você busca um pouquinho da história, entende? A República, desde que começou, você vai ver que as coisas se repetem. Sim. O que a gente vê hoje no cenário político, econômico, enfim, lá quando se instituiu a República, era a mesma coisa resguardada as proporções. É só ir lá buscar. Então, Sim. nem vou entrar nesse mérito da questão. Nós temos sido eternamente o país do futuro, né? Sim. Esse futuro que nunca chega. Nunca né? chega. Nunca chega. Nossa. Exato. Mas e se for equilibrar as contas, e se a gente é um país tão rico e a gente não vive essas condições, então quer dizer que logo viveremos, né? O país do futuro. Para organizar as contas deveria ser assim, né? Se o caminho fosse a evolução, né? Se o caminho fosse a distribuição correta, já que somos tantos empresários e a gente só consegue produzir riqueza quando a gente produz alguma coisa, né? Então, já que a gente tem tanta gente produzindo, então esse jogo tem que virar meio logo, não é? Então, Deveria ser assim. Deveria ser assim, né? E em um país, eu vejo, e aí falaria de qualquer segmento, e talvez porque minha formação vem do comércio exterior, ele tem que ser competitivo para o mundo. Sim. Ele não pode ser competitivo só para uma bolha, porque daí ele vai lá, coloca taxas que não permitem determinados produtos entrar para que preserve, beleza, preserva o mercado, o que é muito legal. Mas um país, quando ele está bem, ele é competitivo. E um setor, quando está bem, ele é competitivo. Não precisa ter essa... Mas tem que ver o que é estratégico e o que não é. Uma coisa bem emblemática na minha faculdade, que eu estudei, o nosso agro é muito forte. Toda a condição climática que o país tem para produzir qualquer coisa de alimento, ou até na criação de gado, é o mais favorável do mundo todo. Eu lembro muito bem do professor de logística, o seu Luiz, ele falando que a soja, enquanto ela estava na fazenda, ela era... não vou lembrar os números, mas ela era X valor, mas era muito mais barato do que a soja produzida nos Estados Unidos. Do momento em diante que ela era embarcada dentro de um caminhão e enfrentava aquelas estradas para ir para o porto,
ela chegava a ficar mais cara do que a própria soja americana. Ela ficava mais cara. E aí tu vê, então, a gente é competente aqui, tem tudo que é favorável, mas não tem uma estrada para levar ou um trem para levar. Não tem infraestrutura. Não tem infraestrutura. Então, esse é o grande pecado do nosso país. Então, eu sempre vejo que quando o país ele exporta algo, é porque ele é bom e porque ele é competitivo. Porque o padrão de qualidade das lojas, já viajei muitos lugares do mundo, muitos. Conheço lojas de departamentos, camisas de 10 euros, 12 euros. A qualidade desses produtos são infinitamente superior à camisa de 30 reais que ele comentou. Sim. É outro não é de nenhuma marca específica, não é de nenhuma marca famosa, mesmo o básico lá é muito bem feito. Agora, recentemente, esse ano, não sei se foi esse ano ou ano passado, a H&M, pela segunda vez, se eu não me engano, está entrando no Brasil, né? Foi ano passado. Foi ano passado, primeira né? loja. E eles estão com um projeto aí de expansão, mas a primeira vez não deu certo. Eles se embananaram todo nessa complexidade jurídica de impostos sobre os impostos. Imagina, vem de um país, acho que ela é sueca, né? Da Suécia. Enfim, mas ela vem de um país onde o imposto é ali na nota, no cupom fiscal, é X%, deu, depois é imposto de renda e não tem mais nada. Ele é realmente simples. É simples. E aí aqui ele vem com essa coisa de imposto na folha, imposto sobre imposto, imposto de circulação, e aí vai se Imposto de emaranhar entrada, todo. impostificado, E imposto de vão saída. apertando o torniquete até a hora que aguenta, daí não aguenta, solta um pouquinho. Isso. E daí sempre fica nessa... Outro exemplo, acho bastante ilustrativo, é a questão da Zara. A Zara aqui para nós é um valor já mais alto, mais difícil de tu ter acesso. Lá fora é uma roupa normal, uma roupa básica, um magazine, exatamente. É um magazine que já chega a ter status por conta do preço, não por conta da marca, né? Por e conta ainda também a Zara que se sai bem aqui no que Brasil. o critério de qualidade também é um pouco melhor, então quando chega aqui a gente já fica, que bonito, né? Isso. Ou você pega a Mas- peça e você sente que ela é diferenciada. Mas também fabrica aqui e aí a gente vê a diferença dentro da Isso. própria loja da Zara, de departamentos, onde aquela nova marca que foi feita para produzir no Brasil, ela não tem tanta qualidade quanto os outros produtos que vêm de fora. Interessante. Isso tem acontece isso. também em algum Tem, eles criam marcas dentro da própria Zara para linhas e marcas também. Linhas e marcas. Essa aqui é a marca mais jovem, daí tu vai ver, mas é que não é que é porque é mais jovem, é porque ali não tem tanta qualidade quanto esses aqui que estão. E o contrário expostos também na é verdadeiro, frente, né, Ju? E o contrário também. Existem fábricas que fazem grandes marcas aqui no Brasil com extrema qualidade. que é o que a gente tava falando, né? Sim, é claro. importante, né? A gente também não olhar e dizer o seguinte: tudo que se produz no Brasil não presta. Não, de forma alguma. Nós não estamos aqui dizendo isso. Nós estamos dizendo que existem diferenças de mercado. Sim. Né? Porque a pergunta até original que gerou esse debate era, né, sobre um produto de valor agregado. Sim. E tem que ir por esse caminho, né? E é importante, porque aí tu tem valor intelectual envolvido. Tipo, o estilista que desenhou uma peça com um tecido mais nobre, com um negócio. Nós temos condições, sim, de fabricar Sim. roupas muito boas. Aliás, qualquer produto extrema muito qualidade. bom aqui no Brasil. A diferença é que a gente não fabrica porque o mercado não absorve tudo. Então eu acho muito legal que tem que ter marcas, tem que ter boutiques. E gostaria que fosse internacional, como acho que a Osklen seria a maior expressão do têxtil do Brasil. A A Live agora, né? A Live é mais recente, mas é. É mais ela está se recente. expandindo para o posterior e num segmento específico. A Osklen já tem toda uma linha, tanto feminina como masculina, que envolve... É uma já questão de muito tempo. Questão de tempo. É. Mas ela é reconhecida lá fora. O pessoal compra a Osklen, né? Não assim em grande volume, mas ela tem um nome. Ela E tem muitas um peso. facções fazem aqui no Brasil. Sim. Aqui. Muito. Aqui. Então, Na região, né? Isso prova que sim, nós podemos fazer um produto de qualidade. A Live no mesmo caminho, digamos, né? Tá expandindo, enfim. E a Live compete com qualquer outra marca internacional de esporte, Nike, Adidas, enfim, Sim. de igual para igual ou até melhor. Sim, ou até melhor. né? Sim. Então, isso prova que é possível fazer. Nós temos criatividade, nós temos inteligência, nós temos pessoal que quer desenvolver, nós temos recurso para fazer isso. O que acontece é que você segmenta porque
demora um pouquinho para... Tem que se colocar no mercado. Para se posicionar. E demora um pouquinho, talvez, para pessoa que ia lá usar uma roupa fitness, onde ela ia usar de um valor X, pagar um pouquinho mais, mas usar uma que fosse zero transparência, por exemplo, que era um problema lá atrás. E hoje outras marcas fazem zero transparência, tudo certo. Sim. Né? Então, esse elevar de nível, ele é extremamente necessário para que o mercado têxtil se perpetue. Senão, se todo mundo fizer qualquer coisa, a gente vai sempre escolher uma coisa melhor e aquilo que é produzido aqui não tem mercado. Vai chegar ao ponto de não ter mercado. Ou o mercado cada vez mais enxuto. Entendi. Então, resumindo, vocês vendem cada vez máquinas mais luxuosas, vamos dizer assim, Que são mais exigidas. Para clientes Legal. que são mais exigentes, né? Ou que desejam desenvolver tecidos mais elaborados. Eu acho O que caminho vai por aí. não somente isso, né? Eu acho que nós vendemos máquinas para clientes que querem ter, porque para poder no luxuoso ou não luxuoso, ou mercado A ou mercado D, tudo que impacta é produtividade. Boa. E Certo. durabilidade. Então tu tem que ter eficiência. E a Welch vende eficiência com qualidade, para que a malha saia com qualidade, com menos necessidade de intervenção do operador nessa máquina, para que essa máquina produza mais e automaticamente isso, seja no mercado premium ou no mercado de baixa renda, vai entregar mais competitividade. Legal. Competitividade, porque produtividade e competitividade estão Andam juntos, né? diretamente ligados. Então, mais do que vender máquinas premiums, é vender máquinas que entregam valor para o cliente. Isso é uma filosofia muito forte. Desde dele, é a minha filosofia desde sempre, é a filosofia dele que eu digo, me refiro ao coaching lá na China. A preocupação dele com o cliente, com a qualidade do que ele está entregando é muito grande. É muito grande. A gente já resolveu problemas de clientes que nem era problema nosso. A gente assumiu. Isso é bom, né? Isso é bonito. A gente assumiu, o problema não era nosso e a gente bancou a resolução do problema. O cliente não sabe até hoje e para nós está tudo certo. Ele não sabe? Ele está satisfeito. Não, ele sabe que nós bancamos, mas ele não sabe que o problema não era um problema, era um problema operacional da fábrica dele e nós resolvemos assumir. Porque isso vai criar uma fidelidade ali, uma aproximação. Nosso objetivo não é vai vender ter um tear. valores. Nosso objetivo é vender um tear que gere resultado Boa. para o cliente, gere lucro, porque a empresa vive de lucro, e assim ele possa investir mais e comprar mais, e recomprar, e recomprar, e recomprar, e saber que ele tem um parceiro que na hora que der um pepino, vai estar do lado dele o tempo todo. Então essa é a nossa filosofia. Isso é muito importante, Muito né? importante. Mais no serviço, né? Mais na venda. Aquele velho pós-venda, né? Isso é... Como é que é isso? Importantíssimo. Deveria ser... Como é que é? Obrigatório. Isso já é uma coisa obrigatória. É necessário. natural. Não é assim, um up. Vende, joga bola de fumaça E vai embora. Né? Mas é o que a gente sempre fala, assim, né? Tem coisas, em qualquer mercado, não necessariamente só o nosso, mas tem coisas que são óbvias. Só que elas precisam ser feitas. A gente voltava de um cliente As ontem ditas. conversando, né, sobre N coisas e falando justamente sobre isso. Quando você faz aquilo que é o básico bem feito, o óbvio bem feito, aquilo que deveria ser natural que as pessoas fizessem, hoje o problema é que quando você faz isso, as pessoas, olha só, como são diferentes. Não, na verdade nós estamos fazendo só o que é certo. Sim. É o que deveria ser feito todos os dias. Básico, né? O básico, o óbvio precisa ser dito e o básico precisa ser feito. Né? É isso aí. É que o outro lado negligencia muitas coisas, né? Sim. As pessoas tiram o corpo fora muito, né? Isso aqui bastante. A gente que trabalha com atendimento ao cliente, né? Que a gente está no meio também, que nem Claro. vocês, né? A gente presta serviço para a indústria têxtil, vocês vendem para a indústria têxtil, só que o de vocês vem fio antes e gera um produto depois, então, como tu falasse antes, né? Tá meio no meio, né? Então, E a nossa tá no meio do processo. E na personalização do tecido. Também acontece tá no mesmo. meio do processo. Isso. Então, tu acaba sendo exposto ao que vem antes, né? E o resultado que vem depois também é a soma do teu com o do outro. E É cuida da muita tua coisa para responsabilidade. Eu tenho acontecer. certeza que se o que veio antes não vem adequado, Não vem adequado. se já vem com alguma defasagem,
automaticamente tu vai entregar algo com defasagem também, mas ela Exato. vem sendo construída dentro Mas da aí o cadeia. nosso papel é fazer igual vocês fazem, é levantar a lebre e dizer, cara, não vamos continuar assim dessa forma, vamos tentar cercar assim. Sim. Ou nessa já não dá mais pra fazer nada, mas numa próxima vamos fazer assim, sabe? Porque eu penso assim, ó, o dono de fábrica, ele não precisa saber tudo. Concordo contigo. Ele tem um profissional, ele tem você para cuidar dos teares dele, ele tem a Juliana para cuidar da sublimação dele, Sim. ele tem o outro para cuidar da costura. Verdade. Não precisamos deixar esse cara doido. Não deve deixar esse cara doido. O contrário, nós temos que dar um suporte para que ele pense diferente, que ele consiga voar nos pensamentos dele. Isso. E que a gente possa atender os sonhos dele, né, e entregar. Então, quando a gente conseguir fazer mais gente pensar como a gente pensa, a gente consegue fazer um mundo melhor. Uma grande diferença. Eu percebo isso. É custoso isso, tá? Muito. É custoso e às vezes não é percebido, às vezes não é visto, às vezes não é logo que isso vai monetizar, que vai virar em dinheiro para ti, vai virar numa nova... Isso vai demorar anos pro cara reconhecer que lá atrás tu estava fazendo mais do que aquilo que foi combinado. Mais Mas do que é a semente plantada, né? É. Quando você faz isso e faz bem feito, é a semente plantada. Então, a gente fala pelo nosso trabalho, assim, ele vem colhendo frutos, né, daquilo que a gente foi plantando lá atrás. Então, quando a gente faz esse básico bem feito, esse básico reverte em vendas, né? Então, a gente vem crescendo. Recentemente, a gente postou no nosso Instagram lá o percentual que a gente cresceu no ano passado, comparado ao ano anterior. Então, que para nós é um percentual expressivo, né? A gente cresceu acima de 80% no ano passado. Então, e a gente... Quero ver manter. Exato. Mas esse é o desafio. Né? Porque para esse ano o plano já é muito maior, muito mais Boa. audacioso. Né? Boa. Para o ano que vem, Mais ainda. a gente já começa a arrepiar. Os cabelos que eu não tenho já se levantam. Mas é justamente porque a gente planeja, vai fazendo certo, vai dando um passo de cada vez, na medida do tamanho certo. Boa. Né? O Luiz sabe que eu sempre falo, cara, nós vamos crescer, a gente vai fazer, mas nós vamos fazer passo a passo. Isso. Para fazer do tamanho que o mercado tem que ser atendido, para não deixar nenhuma ponta de fora. Né? Não é só a venda. Cadê a assistência técnica? Cadê o trabalho de pós-venda? Tem um ano de garantia cada Exato. máquina que... Né? Vai distribuir É um um monte de ano. máquina e depois não consegue atender também é um Não, problema. não é esse o Não, objetivo. a gente O cuida objetivo- também com isso. O objetivo é trabalhar de uma forma correta junto com o cliente. Né? Tá, vamos lá agora, vamos ser práticos então. Eu tô lá na Bahia e eu quero um tear, você vai me levar ele lá, vai Sim. ter assistência técnica Sim. lá. Então tu tens um grupo de técnicos pulverizados por todo o Brasil, tipo, vamos lá, preparados por vocês, mas terceirizados, no cada um com a sua empresa que atende vocês. Vamos dizer assim, autorizadas? De certa forma. Nós temos uma equipe que é homologada. Certo? Então, nesses casos, nossa equipe homologada, ela vai até lá fazer essa instalação e acompanha até a liberação da máquina. Tanto que no Paraguai a gente tem a nossa equipe que Estado vai Oeste, até lá fazer esse tem o trabalho. El Salvador. Tem um Em El cliente Salvador bem e grande nós lá. fomos lá fazer, depois que o pessoal montou, a gente foi lá fazer uma auditoria daquilo que foi entregue. No Paraguai, nossos técnicos montaram, eu e o Luiz fomos lá fazer uma auditoria do processo. Boa. Ontem aqui em Schroeder, a mesma coisa, tinham técnicos montando, eu e o Luiz fomos lá fazer uma auditoria. Né? Por quê? Não é fazer uma auditoria para saber se o trabalho deles estava bem feito. O trabalho deles é óbvio que está bem feito, senão eles não estariam homologados para poder trabalhar. Mas a gente vai lá para entender como é que o cliente funciona, o que o cliente deseja, o que esse cliente realmente produz, porque ele vem conversar, eu queria uma máquina assim, assim, assim. Vamos entender tudo aquilo que está ao redor desse cliente, né? E saber como que a gente pode atender ele de uma maneira ainda melhor, daqui para frente, não só na compra da máquina. Né? Então, isso faz parte da nossa forma de trabalhar. E, de novo, é o básico bem feito. Não tem nada de especial. Não faz nada de diferente. Inovador. Né? Não inventa a roda. É o Só básico faz o bem feito. básico. O novo marketing hoje fala isso, né? Que a gente tem que comunicar até o básico que a gente faz. O básico e o óbvio. Tem que E o comunicar. óbvio. Concordo. Porque muita gente não faz, a gente Isso. faz, digamos assim, né? A gente tá fazendo, vamos comunicar. Porque às vezes o cara é só isso que ele quer. Aquele Juliana, básico bem feito. O básico bem feito, mas quer ver? Olha só como é importante a gente comunicar o óbvio. Se nós pegarmos aqui e falar o seguinte, olha, cada um tira uma folha aí, vamos arrancar a folha do teu caderno aí, e cada um desenha uma casa.
vai cada um para um canto aqui e desenha uma casa. Cada um vai desenhar uma casa. 4 casas diferentes. Sim. Talvez você vai fazer, eu como um excelente desenhista, vou fazer um quadrado, com um triângulozinho em cima, janela, portinha e o chão embaixo, que não pode estar voando. Eu coloco a chaminé ainda. E tu coloca a chaminé, né? Às vezes eu faço uma nuvenzinha atrás, certo? Então, esse é o meu desenho da casa. De repente você vai fazer um negócio extremamente elaborado, vocês trabalham aí com sublimação, com a parte mais que vai da criação, vocês vão fazer um negócio de outro mundo. O que nós fizemos? Em 3D, uma casa. elas Em vão 3D. fazer. Vocês vão fazer uma casa. É a mesma? Não. Então, quando a gente diz assim, olha, tem que fazer... você dá uma instrução para uma pessoa, certifique-se que essa instrução ela foi compreendida. Deixa o óbvio claro. Porque essa instrução, você, mas eu falei, eu disse que era para fazer, eu disse que era para ir lá no cliente, eu disse que era para ver se a máquina estava certa, eu disse que era para ver se o tecido saiu com qualidade. O que é qualidade no final da história? Isso aí eu nem falei, porque, cara, isso não precisa falar, né? Isso não existe. Óbvio. Isso não pode existir. Não é possível. Não, na cadeia cara. produtiva isso é cada vez mais extremamente importante mesmo. Eu prestei serviço em algumas empresas que tinham diversos departamentos, onde a pessoa sentava aqui, o outro sentava ali na ponta da mesa, e eles eram, digamos, eu preciso fazer meu trabalho aqui e passar para ti. Eu não falava contigo. E aí, quando a gente ia buscar onde estavam os problemas da empresa, você dizia, olha, o Michael lá não fala com o Jason. Não, mas eu não tenho que falar com ele. Eu sou do cargo tal. Então, eu não preciso falar com o cargo dele que, ele lá é um cargo abaixo, coisa assim, no outro setor. Isso é outro setor, isso é problema dele. Meu amigo, isso não funciona assim. Não funciona. Né? Então, a maior dificuldade nas empresas é a comunicação. É o tamanho do crachá. Também. Então, o que o marketing está dizendo? Para com isso e só vai lá e fala. Só isso. E na pior... E assim, certifique-se que a outra pessoa entendeu, né? Tu entendeu? Entendi. Então, repete. Né? É isso. É simples. Tá vendo? É simples. É simples. Essa risadinha entrega bastante coisa. Exato. Não é um comercial assim. Isso... Vamos montar uma mentoria. Uma mentoria. Uma mentoria. Deus, né, É a Ciro? forma como a gente sabe trabalhar. E por falar em comercial, introduzir uma nova marca no mercado, num país ainda que era muito fechado, e eu falo por mim também, tem sido e continua sendo um desafio muito grande, porque você tem uma ala de empresários que preza ali pelos teares italianos, alemães, uma outra ala que preza para comprar chinês, mas não olha produto, e quando fala chinês ele quer prazo, preço. Acha que é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa e não pode olhar dessa forma. É uma das coisas que eu tento colocar na cabeça do empresário quando ele está comprando, que tipo assim, que adianta tu comprar um maquinário que daqui a 2 anos o desconto que tu teve, tu vai estar tendo que montar a mesa dele toda, vai ser muito maior, porque não é só o custo de máquina, de peça, de reformar o tear, mas é o custo da máquina parada, da máquina não produzindo, que vai totalmente fora da filosofia da Welch. Na minha formação, eu me especializei em montar equipes comerciais. Então, na empresa, quando trabalhei na Renault, tinha uma equipe. Quando fui na empresa de São Paulo, eu montei uma equipe do zero. E quando eu cheguei aqui nesse mercado de máquina, eu senti uma dificuldade muito grande. Muito grande. É uma venda técnica, é uma venda que não tem vendedores assim, a lá vão ter. E aí, esbarrando nisso, foi onde a gente teve alguns insights, né? De pegar, Michael, vamos pro marketing. Como botar, vender máquina no Instagram? E a gente vendeu máquina no Instagram. Exato. Nós vendemos máquina. Inclusive, eu recebia, era o meu celular que estava lá recebendo as mensagens dos leads que entravam em contato. Mas era a gente perguntando... De agulha de crochê, né? De tudo, menos do bendito do tear. Aí era uma sexta-feira de manhã, eu falei pra eles assim, tira meu telefone, ou coloca, porque se eu vejo eu respondo, ou coloca um filtro, onde o cara tem que se identificar com CNPJ, empresa, o que faz, o que não faz, porque tipo assim, não é do segmento, já filtra. Sim. E nesse mesmo dia entrou em contato um potencial cliente, na época, hoje cliente,
lá de Santa Teresa do Oeste, do Paraná, começou a fazer um monte de pergunta, e eu vi, pô, isso tá sério. E ele tinha tecelagem. Aí na segunda-feira o técnico dele já estava aqui em Brusque, vendo as máquinas, e na sequência a gente acabou fechando uma negociação com ele. Sim. Tava com pressa. Sim. Tava com pressa. Sim. Então eu disse, naquela sexta-feira, eu disse aquilo que eu falei de tirar o celular, mantém ali mais um pouco. Mas um Porque robozinho uma é bom, venda né? Um dessa, robozinho pra dar uma filtrada é bom. Sim. O robô ali é maravilhoso. Vou te dizer que hoje a gente não usa. Hoje, tudo a gente usa um formulário, mas a gente não usa robô. Sim. O que a gente faz? Todo o contato hoje, isso depois eu tirei do celular dele, que a gente estava fazendo um teste no começo e a gente precisava alinhar muita depois coisa. também aumentou E aí ele sempre me dizia, tira, e eu não falava para a agência para tirar, eu disse, deixa, não falava nada, deixa assim, vamos brincar um pouquinho Tava mais. te castigando. Exato, e estava sofrendo. Aí, hoje, isso vai para o meu celular e eu converso com todo mundo. E se tu mandar mensagem às 11 horas da noite e eu estiver acordado, eu vou te responder às 11 horas da noite. Se tu me mandar mensagem no domingo, eu vou te responder no domingo. Não tem problema nenhum. Né? Eu respondo, por mais que eu tenha uma pergunta que eu já faço pronta, me apresento, já mando essa pergunta pronta, mas eu te atendo e eu entendo o que você quer. E aí aquilo que eu estava falando antes, que eventualmente o cara consome 500 quilos de malha por mês e ele tem a ideia de comprar um TA. E para piorar a situação, onde ele tem a empresa dele, nem tem tinturaria no raio dos próximos 1.000 quilômetros. Próximo A logística vai matar ele. Exato. Nossa. E aí eu atendo ele e eu converso com ele para dizer assim, então amigo, ok, podemos sentar para conversar, porque na cabeça dele também faz sentido. Opa, eu consumo 500 quilos, mas se eu fabricar, tem um monte de empresa aqui perto, eu posso atender elas. Terceirizado. Isso pode virar um negócio para mim. Sim. Né? Tudo certo. Então a gente senta, conversa, entende essa situação e explica, cara, para essa tua demanda aqui, talvez não seria o ideal seria isso, né? Porque tu vai ter um investimento assim, tu vai ter que ter uma equipe, tu vai ter que ter isso, ter aquilo. Ok. Então, ou assim, uma das primeiras perguntas, tem tinturaria na tua região? Não tem. Eu disse, então, nós vamos ter uma dificuldade, então a gente vamos conversar. Pô, mas e eu não poderia produzir, então, aí na tua região? Sim, tu poderias produzir aqui na região. Tem o nosso cliente tal, que faz a malha que tu precisa, Legal. tem o outro cliente lá, a gente... Tem N formas, né, N formas. Michael? Então, todos os dias, todo dia entra em contato algumas pessoas, a gente conversa e praticamente todos os dias a gente envia para algum cliente nosso um possível cliente. Porque a gente diz, olha, vai lá, entra em contato com tal pessoa, diz que o Michael da Welch te atendeu e diz que você fabrica essa malha. Posso fabricar contigo? Né? Posso comprar da tua malha? Às vezes é malha pronta, enfim. Então, a gente faz esse trabalho também. Sim. Porque é justo que faça esse trabalho. Sim, Por que claro. não fazer? Né? Com essa demanda tu não podes comprar um TA. Desculpa. Mas amanhã ele não tá fazendo 500, amanhã ele tá fazendo 5 toneladas, né, meu? Mas eu estou plantando a semente. Isso aí. Exatamente. E tem um outro detalhe. Se esse camarada em algum momento conversar com alguém que tem malharia, ele vai dizer o seguinte, tu tens máquina da Welch? Porque os caras me atenderam tão bem, eu queria saber se tu tens. Né? Com uma eventual outra malharia Isso. Sim, teve claro. contato. E aí tem alguém fazendo propaganda para mim de graça. Claro. É marketing? Não é marketing, é o básico. O marketing virou É consequência. a indicação. É a indicação. Sim. O bom relacionamento, que é o principal do marketing hoje. Isso. Quando é Já tá indicação, fazendo. assim, é mais gostoso de vender, tu não precisa nem argumentar tanto, né? Porque É, daí já tá meio caminho exatamente. andado e tal, meio que só assinar os papéis e instalar a máquina. Exatamente. Querendo ou não, a gente tem uma história nas empresas da região, enfim, né? O grande mercado têxtil, se a gente analisar Brasil, para tear circular, principalmente, está na nossa região, né? Então, a gente é bem conhecido, tem um histórico muito positivo junto a todas as empresas. A gente entra nas empresas de forma tranquila, quando o pessoal começa a conversar e descobrir quem é o Welch, é o Michael que está envolvido, é o Luiz que está envolvido, é tal pessoa que faz parte da equipe que está envolvido, sempre são pessoas que têm uma índole muito boa e têm um relacionamento muito bom com todas essas empresas. E isso abre portas o tempo inteiro. Deixa eu falar um pouco agora, finalizar, com relação ao crédito. Eu quero comprar uma máquina, mas a máquina é milionária, e aí como é que eu faço para acertar isso? Vocês auxiliam o cliente na busca desse crédito, de uma linha de crédito de governo, de... É que é uma máquina de um valor considerável, relevante, né? sim, significativo. Nós financiamos direto com a fábrica. Que bonito. Sim.
É claro, é feita uma análise prévia de cadastro e tudo mais. A fábrica pede um sinal de 30%, que o grande medo da fábrica não é nem tanto a inadimplência, mas de que ele produza uma máquina e no meio do caminho o cliente cancele esse pedido, porque a máquina que é feita para o Brasil não é para a Turquia, não é para... Então ele vai sofrer para conseguir colocar essa máquina no mercado. Dentro do próprio Brasil, o que um cliente compra é muito diferente do que o outro compra, né? Certo. Então a gente pede esse 30% de sinal, que seria na confirmação do pedido, e o resto a gente consegue estar parcelando direto com a fábrica até 20 parcelas, sem juros. Porém, o cliente acaba ficando... Eu sempre alerto o cliente. É 20 vezes, é sem juros. Beleza. Porém, todo mês você vai estar fechando um câmbio e mandando o valor daquela parcela para o exterior, lá para a fábrica. Então, a oscilação do câmbio, se a tua parcela é $1.000, só para dar um número redondo, e o câmbio está 5, você vai pagar 5.000. Agora, se no mês seguinte aconteceu alguma coisa, guerra, estamos vivendo isso, essa tristeza agora, o dólar foi a 6, aquela tua parcela de 5.000 virou 6.000. Então, sempre deixa o cliente alertado disso, porque isso nós não temos gerência nenhuma sobre isso. E se é um cliente capitalizado, ele foi inteligente, o dólar também caiu a 4, ele vai lá e quita. Ele paga tudo. Ele quita. Sim. Ele tem um ganho financeiro maior do que se ele deixasse dinheiro aplicado no banco, né? Exato. Pode haver essa vantagem, né? Pode acontecer. É só olhar o exemplo assim, né? O dólar no começo do ano estava bem mais alto do que está agora. Então teve clientes que negociaram ali final do ano, outubro, novembro, dezembro. 70, não? E agora está pagando por 5,20, 5,30. Então, olha a diferença. Vocês estão negociando, né? Exato. Ninguém imagina que uma parcela da nossa vida vai baixar, né? Lógico. Hoje é um negócio, poderia ter sido... Pode não ser. Conhecimento do Uma outra mercado. coisa, assim, ó, é natural que às vezes algumas empresas sentam com a gente para conversar e, essa empresa nunca importou, né? Ela não tem nem radar para fazer importação. A gente senta, conversa sobre isso, envolve a contabilidade dele, sugere que trabalhe com alguma trading, né? Você conhece uma trading, você sabe o que é isso, se não conhece, tem essa, tem aquela outra, enfim, né? Então, uma orientação. Também tem uma consultoria Geral. nossa venda. E aí a gente ajuda o cliente a fazer a primeira importação. E não cobramos nada por isso. Porque faz parte do nosso Para negócio. envolver ele no negócio. Diz que Começar, vai vir né? a segunda. Começar. Isso, porque aí ele compra a primeira, daí ele olha e diz, nossa, é bom. Né? E ele pode usar esse radar que ele conquistou, então, e daí ele conquistou porque ele foi comprar uma máquina, ele quer importar uma outra coisa qualquer, né? Ele precisa importar em algum momento uma outra coisa qualquer. Ok. Às vezes é uma empresa que tem lá junto uma confecção, ele precisa de uma peça para a confecção lá na frente. Importou. Ele já sabe, Ele já sabe, já tem o entendimento, tem a coragem, porque já importou a primeira vez. Aí daqui a pouco ele diz, eu vou comprar mais uma máquina, porque eu entendi como funciona, eu gostei e está tudo certo. Vamos sentar para conversar e aí a importação para ele é uma coisa natural. Legal. As oportunidades, né? Legal. O mundo, às vezes, a gente pensa que ele é muito grande, né? Tudo muito distante, tudo muito difícil. Não é para mim. Não tem nada disso. Muito complexo. Nada disso. Cada vez menos, né? Cada vez mais encurtado as coisas, cada vez mais facilitado as coisas. Então, aquilo que tu não tem aqui, um suprimento, alguma coisa, invariavelmente você vai buscar fora do país. Um exemplo são dos fios sintéticos, né? Praticamente 90% do fio de poliamida ou de poliéster hoje consumido no Brasil é proveniente da Ásia, principalmente daí da China ainda, né? E assim vai, outras linhas. Então, colocar o nosso cliente nesse radar também faz parte do nosso métier, né? Porque aquele cliente que não importava, que não tinha, ele só não importava porque ele às vezes tem medo, não sabe como é que é. Então, quando você simplifica isso para ele, além de você estar gerando uma venda, você está conseguindo entregar para ele um produto com preço mais competitivo. Nós também temos a distribuição, temos máquinas na pronta entrega, porém não tem como eu vender uma máquina que eu tenho aqui na pronta entrega ao preço de o cara estar importando. Eu deixei já de vender da pronta entrega, porque o prazo de necessidade dele da máquina suportaria ele estar importando. Para ele importar e ter um melhor custo-benefício, porque a pronta entrega acaba tendo a bitributação, que seria toda a tributação da nacionalização, quando a mercadoria chega, e depois, no momento que eu emito uma nova nota fiscal de venda, tributa de novo. Quando ele importa direto da China, ele está pagando só a tributação da nacionalização. Sim, é uma operação só, né? Não duas. E o nosso intuito é sempre entregar o melhor custo-benefício para o cliente, inclusive enxergando, deixando de vender uma máquina que está aqui no meu estoque,
talvez até parada, para entregar uma máquina nova vindo direto da China, mas que o cara vai ter uma economia de X% ali, que não é pouco, tá? A economia é grande, porque os nossos impostos são altos. E então a gente tem todo esse trabalho assim, para se consolidar no mercado. Tem também eu acho que mais, o medo ele tem mais, existe mais por causa dos mitos ao redor, né? Mitos. De alguém que já fez, não fez que o direito. chinês vai pegar o meu dinheiro, não vai Da mesma forma que coisa chinesa não é boa, Isso. dá aquela coisa disputa. Eu gosto de usar uma comparação. A gente era do mundo analógico antes de chegar ao mundo digital, né? Então, é verdade. a gente viu, né? Você ia para a internet, ia comprar num e-commerce, você comprava, vou comprar um celular, chegava uma pedra. Né? Quantas histórias a gente ouviu disso, né? Quantas, O Mercado Livre era terra de ninguém, hoje é um negócio muito consolidado e hoje as pessoas dizem, não, eu vou comprar no Mercado Livre porque é seguro. Aquilo era terra de ninguém. Né? Sim. Então, aconteceu de tudo. E isso também lá atrás existia esse medo e esse medo sumiu. É a mesma coisa que a gente está fazendo nesse processo de importação. Então, isso não é para mim, isso é complexo, isso eu não sei fazer. Senta aqui comigo, vamos sentar e conversar. Né? Deixa eu tentar te mostrar que isso aqui é mais fácil. E aí você decide se quer importar ou se não. Ok, eu pago mais caro, mas eu quero que tu traga isso. Tá bom. Tudo bem. A nossa pronta entrega, de máquinas à pronta entrega, ela nasceu com uma finalidade, diria que é o seguinte, existem muitas situações de clientes que ele precisa da máquina agora. Sim. Então também importar tem a vantagem financeira. A conveniência vai fazer pagar o preço, né? Porque o cliente do nosso cliente chega para ele e fala assim, se tu não colocar mais uma máquina para mim, eu vou fazer lá no vizinho. Aí o cara fica louco. Então ele então acaba pagando, porque tu tens a máquina ali na pronta entrega, ele acaba pagando, né? Mas com o planejamento ele poderia lá na frente comprar, mas tem muito disso, né? O nosso mercado também é um pouco imediatista, né? Do nada também ele para. Hoje ele pode estar bombando, de repente ele para. Meu Deus, parou. Aí passa uma semana, Calma. aquilo que parou veio Dobrou. em dobro. Porque E aí deixa todo mundo doido. Esse é o nosso mercado. Bem-vindo ao mercado têxtil brasileiro. Têxtil brasileiro. Têxtil brasileiro. Você não é para amadores. Não é para amadores. Mas é divertido, né? É divertido. É divertido, é gostoso, é gostoso. É bom demais. Ai, gente, um prazer imenso conhecer vocês, né? Porque a gente não conhecia muito bem vocês. Saber de todas essas possibilidades, né? E de que forma que acontece. E como é que vamos encontrar a Welrich, então, aqui? Tem todas as redes sociais, Instagram, Facebook, querem falar mais algum e-mail? Tem comercial dentro da fábrica? Isso, tem nós telefone? Tem o site, welrich.com.br, bem simples. Tá. Lá no site tem um botão de WhatsApp desse tamanho, que você clica lá e fala direto comigo. Boa, Aí, direto comigo, direto. De lá, Acessível. E lá a gente direciona assim, isso aqui é da região tal, vai para o vendedor tal, ou a gente mesmo atende, ou isso, ou aquilo, enfim. Né? Tem o nosso Instagram, @Welrich Brasil. Tem o nosso LinkedIn também. É só pesquisar no LinkedIn por Welrich Brasil. Dentro do nosso site tem um blog onde também eu escrevo semanalmente alguma coisa lá sobre mercado, sobre tipo de tear, sobre coisas diferentes. Não é fazendo propaganda da marca, assim falando de tendências. Eu faço questão de escrever isso, né? Gosto de escrever, então eu vou lá e semanalmente publico alguma coisa. E de lá depois puxo alguma coisa para dentro do LinkedIn também, até para dar uma publicidade um pouco maior, né? Ali, né? Então, isso acaba ajudando as pessoas a encontrar de forma mais fácil, né? E aí, e nós temos um showroom em Brusque com 35 teares, monofrontura, dupla frontura, jacquard eletrônico. Então, existe um showroom trabalhando, funcionando. Um showroom produtivo. Um showroom produtivo. Então, o cliente pode ir lá, ele pode ver a máquina trabalhando. Mas eu queria tal máquina, essa não tem. Calma, talvez eu tenha um cliente aqui próximo que já tem essa máquina, né? Levo nesse cliente, ou eventualmente não. Essa máquina realmente é muito diferente de tudo que a gente trouxe. Então, vamos ver o que a gente pode te mostrar. E a gente alimenta as nossas redes sociais, a gente é bastante ativo. Né? Subimos um vídeo um pouquinho antes de vir para cá. Legal. Vamos. Gente, Brusque é ali. Exato. Ali, tá fácil. Aqui do lado. Aqui do lado. Que legal, agradecer mais uma vez o tempo de vocês. Que bom que vocês vieram. A gente que agradece a oportunidade. Obrigado pelo convite. E também quero estender o convite para que vocês venham conhecer o showroom. Brusque é ali. Brusque é Do ali. lado.
que vai ser uma honra receber vocês lá na fábrica, cara. poder mostrar tudo isso que a gente falou em pleno funcionamento, né? Ao vivo, como diria Sim. o Eduardo Christian, né? Então, fica o convite aqui, aberto para Obrigada. vocês. Demais. É só marcar a data e combinamos. Obrigada mesmo. Gente, vocês têm dúvidas agora sobre teares, compras, importação? Podemos ajudá-los, É. Não é? Escrevam aqui nos comentários, por favor, né? Que o pessoal tá ativo na internet. É isso Ó, aí. não vai faltar resposta. Deixa eu fazer aquele recado. Você que viu o episódio e aí pensou naquele colega que tem uma confecção, que de repente pode produzir, pode resolver. Encaminha esse episódio que de repente você vai fazer diferença na vida desse teu amigo. Isso mesmo. Não é isso? É isso aí. isso. Muito obrigado. A gente que agradece mais uma vez. Que legal. Uma honra. Obrigado, Obrigada. pessoal. Até o próximo episódio. Beijos. Aê!